Como foi dito pelo arquiteto Justus Dahinden, não é importante se a forma surge de um propósito particular ou se uma forma predeterminada é adequada a um propósito particular. O decisivo é a eficiência da arquitetura. Ao observarmos a função da arquitetura no cotidiano, notamos que ela alcança sua maior potência ao atender às necessidades de quem a utiliza. São as nuances do dia a dia que devem ser amparadas pela estrutura. Caixotes que desempenham papéis diferentes de acordo com a sua disposição, ora servindo de anteparo para objetos, ora realizando a mesma função de um banco ou de uma mesa, são a representação daquilo que todo arquiteto deve buscar alcançar em cada projeto, a constância em se adaptar ao uso. A planta goza, no mais alto grau, da propriedade ser instável. Ela é viva enquanto se altera, ela sofre uma mutação constante, um desequilíbrio permanente cuja finalidade é a própria busca de equilíbrio. Roberto Burle Marx. Da mesma maneira que uma planta, um projeto só é vivo enquanto se altera. Sua instabilidade reside justamente na relação homem-objeto, e seu equilíbrio só é alcançado quando a extrema funcionalidade do projeto é deixada de lado, e a flexibilidade e a liberdade de interpretação de acordo com a vontade daquele que ocupa o espaço são atendidas. Segundo Martin Heidegger, o homem experiencia o espaço através do seu ser, ou seja, o espaço deve atender às necessidades práticas humanas. A aparência estrutural deve servir como um motor para o seu uso, e é pelo uso que a potência transformadora metafísica do espaço é alcançada. Esse pensamento foi usado na constituição do Centro de Saúde Parque Hotel em Bad Mergentheim, na Alemanha. O espaço se organiza em torno de um parque, buscando se afastar da imagem tradicional de um sanatório ao usar a paisagem como elemento propulsor da regeneração mental. As habitações são voltadas para um ambiente natural e utilizam de varandas com brises de vidro ajustáveis para que cada hóspede possa aproveitar a luz e a paisagem da maneira mais confortável e pessoal. No entanto, nem sempre a arquitetura é usada como ferramenta de aproximação entre os homens. Na prática, não faltam exemplos de projetos que expulsam, repelem e buscam apagar a realidade daqueles que representam um perfil não desejado. A arquitetura hostil mostra a face mais cruel da organização espacial, ao projetar bancos com ferros no assento ou com a colocação de estacas abaixo de viadutos. Nesses casos, a arquitetura se afasta do seu caráter transformador e se torna mais uma arma discriminatória. Um fator importantíssimo ao se projetar um espaço é a definição de tamanhos, pois este deve ter as dimensões necessárias para atender aquilo que se propõe, garantindo o máximo aproveitamento das atividades ali realizadas. Nota-se que pode haver uma concepção equivocada de quanto maior melhor. Porém, dimensões extensas demais podem causar um efeito rebote, dificultando e até mesmo desincentivando a realização de determinadas tarefas. Em tempos de pandemia, com a proibição de público em estádios de futebol, fica em evidência as proporções colossais desses espaços. As partidas, ao serem realizadas no silêncio, causaram grande estranheza por parte dos jogadores e até mesmo dos espectadores em casa. Novos sons foram descobertos, como o chute seco na bola, ou o som do apito do juiz. Os jogos, inevitavelmente, perderam um pouco da magia transmitida pela ocupação e vibração dos torcedores. As dimensões do espaço nesse contexto mostram-se inadequadas, porém, quando a presença da torcida era permitida, os estádios serviam como condutores de unificação de milhares de pessoas que ali se reuniam para torcer, cantar, comemorar ou lamentar. Dessa forma, um espaço de tamanha magnitude servia perfeitamente para seus fins. Um bom exemplo de projeto que atende perfeitamente ao uso que será submetido são os hotéis cápsula no Japão. Pensados para viajantes que necessitam de estalagem para uma noite em um país em que o espaço é limitado e muito caro, os hotéis foram projetados de forma a acomodar o máximo de pessoas no mínimo de espaço. Esse tipo de ambiente respeita a privacidade de cada indivíduo, que ocupa sua própria cápsula, ao mesmo tempo que estimula o convívio nos espaços coletivos, como salas de trabalho e de alimentação. O carnaval traz na ideia e na prática a ocupação do espaço público como forma de manifestação cultural, mas acima de tudo, é um momento em que a cidade é das pessoas. Manifesto Carnavalista pelo Carnaval de Rua em 2012. Muitas vezes as cidades falham em transmitir o sentimento de pertencimento aos indivíduos. Esse equívoco não pode ser mensurado, uma vez que a cidade e os ocupantes exercem uma relação simbiótica.
Assim, o erro dos projetistas baseia-se na falta de empatia, ou seja, na perda da sensibilidade de projeção futura de ocupação. Essa sensibilidade pode ser resgatada pela imaginação de como um determinado espaço poderá ser ocupado. Obviamente, a ocupação só se mostrará na relação factível entre o cidadão e a cidade, mas a presença da imaginação do projeto, com certeza, garante o papel fundamental da arquitetura, o da habitação.